Então, eu peço que vocês peguem comigo a página 42 da apostila, né, que dá sequência ao estudo do sistema cardiovascular. Então, lembrando, né, que a gente estudou primeiramente o coração, as suas cavidades, os vasos que estão relacionados a cada uma dessas cavidades. Cavidades são átrios e ventrículos. E aí, nós falamos da veia cava, que está diretamente ligada ao átrio direito, a artéria pulmonar, que sai do ventrículo direito. Lá no átrio esquerdo, nós temos as artérias pulmonares, elas voltam do coração com sangue arterial, e né, do ventrículo esquerdo sai a artéria aorta, que se dirige a todo o corpo. Então, falamos também desse padrão de circulação, né, da pequena e grande circulação, ou também chamada circulação pulmonar para pequena e sistêmica para grande. Então, falando aí dos tipos de sangue, venoso ou arterial, e da dinâmica, né, do bombeamento do sangue, nós falamos um pouco desse trajeto, desse circuito. Estávamos falando sobre vasos sanguíneos, a sua anatomia, que é bem importante para a gente entender o papel de cada vaso nesse sistema. Então, vamos lá, vamos comigo para o planeta Bio. Então, aqui nesse slide introdutório, ele só dá um panorama geral para saber para onde a gente vai. Então, já estudamos o coração, número 1, estamos aqui no número 2, vasos sanguíneos, né? Então, aqui começamos pelas artérias e veias, mas vamos falar também das arteríolas, venas e capilares. E, por fim, a gente retoma um pouco de sangue, embora o sangue seja apenas um tecido e ele já foi trabalhado no assunto de histologia, mas aqui cabe um espaço para falar dele também. Alguém queria fazer alguma pergunta? Não? Então tá certo. Bom, vasos sanguíneos. Aí eu estava discutindo com vocês aqui algumas diferenças entre veias e artérias, algumas diferenças são assim anatômicas, então as veias têm paredes mais finas do que as artérias, e isso se justifica pelo fato de que a veia é o vaso que vem para o coração, e este sangue que vem ao coração, ele vem com uma pressão um pouco menor, né, do que aquela pressão do sangue quando deixa o coração, não é mesmo? Por isso, a artéria, que é o vaso que deixa o coração, ele precisa ter essa parede mais espessa. E mais espessa justamente porque apresenta maior camada muscular. E se tem mais músculo aqui, ela também tem elasticidade, ela tem capacidade de contrair e relaxar. Então, a artéria também colabora com o bombeamento do sangue, desculpem, assim como o coração faz. Por isso que a gente sente o pulsar aqui quando a gente pega certos pontos do nosso corpo, né? Porque a gente está acompanhando esse movimento da própria artéria. O que nós temos uma camada muscular menos desenvolvida nas veias. Menor pressão nas veias, maior pressão nas artérias, né? E presença de válvulas. Nós estávamos justamente aqui na semana passada. Então, as veias têm válvulas dentro de si, as artérias não têm essas válvulas. Então, vamos tentar entender um pouco qual o papel dessas válvulas e por que que o mau funcionamento dessas válvulas está diretamente relacionado a varizes, né? Então, eu falei isso no finalzinho da aula, da última aula, né? Mas ficou assim, só a deixa, né? Não refletimos sobre o assunto. Bom, aqui é só antes da gente falar do porquê, né, das válvulas, né, estaria aqui nesse slide. Bom, esse slide, ele explica para a gente aqui a diferença entre, aliás, quem são as vênulas, os capilares e as arteríolas. Então, bom, a artéria é o vaso que sai do coração, não é isso? Né? Acontece que quanto mais ele vai se distanciando do coração, ele vai se ramificando em vasos de menor calibre. Então, derivado de uma artéria, nós temos vasos com um calibre menor chamados arteríolas.
tá bom? Então, arteríola, né, lembra que na biologia, ilo, elo, ola, esse final aí, sempre dá um indicativo de coisa pequena. Então, como se fosse uma artéria menor. E é mesmo. Então, é uma derivação da própria artéria. Tem como ficar menor? Tem. Quando a artéria se aproxima dos tecidos, tá? Ela se ramifica ainda mais, ficando com um calibre ainda mais delgado. E aí nós chamamos estes vasos de capilares, tá? Como eles são derivados da artéria, a gente podemos chamar de capilares arteriais, beleza? E estes capilares aqui, como são derivados de uma veia, de uma vênula, né? Então a gente chama eles de capilares venosos. Já vou explicar um pouco da diferença dos dois, tá? Muito bem, agora a gente vai fazer o processo contrário do sangue voltando ao coração. Então, aqui, quanto mais o vaso se distanciou do coração, mais estreito ele foi ficando. Perfeito? Bom, agora a gente vai fazer o retorno. Então, estes vasos estreitos, eles começam a se juntar, como que pequenos rios que se desembocam em rios maiores, mais volumosos, e, por fim, o rio deságua no mar, né? Então, como se fosse essa ideia. Então, os capilares vão sendo aqui reunidos em vasos um pouco maiores, chamados de vênula. Ula ainda quer dizer pequeno, né? E as várias vênulas se reúnem, ampliam o seu calibre, dando origem aqui à veia, que é o vaso que vem para o coração. Perfeito? Então, já fechou aí o esquema. Voltou para o coração, saiu a artéria, a arteríola, capilar arterial, capilar venoso, vênula e veia. Tá certo? Bom, o capilar, deixa eu ver se tem um slide para falar mais sobre ele, porque ele é muito importante. Não tem, deveria ter, né? Então, eu vou falar agora dele, tá? Porque da arteríola e da vênula não tem muito o que dizer, a não ser que são de calibres menores. Mas o capilar é um vaso que recebe esse nome porque ele é tão estreito, ele tem um diâmetro tão pequeno que ele é similar a um fio de cabelo, né? Porque a gente fala capilar, né? Já lembra de cabelo, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Porque estes vasos são tão delgados quanto um fio de cabelo. Mais que isso, são vasos constituídos. Atenção agora que isso é importante, hein, pessoal? Vai fazer toda a diferença essa informação que eu vou dar agora. Os capilares são vasos constituídos por uma única camada de célula. Então, não tem musculatura, não tem tecido conjuntivo, nada, nada, nada. Ele só vai ter tecido epitelial unistratificado, uma camadinha só de epitélio. Então, são vasos constituídos de uma única camada de célula. Qual o sentido disso? Qual o sentido disso? Bom, nós já estudamos lá nos grupos animais que alguns animais têm sistema circulatório aberto. Então, chega uma hora que o sangue sai do vaso, derrama sobre a célula e aí perna para quem te quer, né? A célula pega tudo que ela quer, joga tudo que ela não quer, porque logo o sangue é aspirado de volta. Mas não é o caso aqui. Estamos falando de um modelo de circulação fechada. No entanto, neste sangue tem nutriente, nesse sangue tem oxigênio, e isso precisa fluir do sangue para as células aqui ao redor. Beleza? Tá entendendo onde eu quero chegar? O capilar, ao contrário dos outros vasos, ele é permeável. E por que ele é permeável? Porque ele deixa coisas passarem através dele, atravessa a parede dele, justamente porque ele é constituído por uma única camada de célula. Por isso que esse fato é tão importante. Já pensou um capilar com o mesmo diâmetro de uma artéria? Não ia fazer sentido algum, né? E além de não ter sentido, porque não ia ter essa troca, ia ter outro problema. Já pensou lá na extremidade do teu dedo, se ao invés de um capilar, que é um vaso bem fininho, você tivesse uma artéria,
e sem querer você se corta, qualquer mínimo corte você morreria. Por quê? Porque cortou a artéria, meu, vai soltar água não, sangue, né? Vai liberar muito sangue, vai perder muito sangue. Não é porque é um vaso calibroso. Então, além dessa questão da troca, né, que é fundamental que aconteça, e por isso o capilar com uma única camada de células, fora isso, tem essa questão aí de segurança. Como é que na superfície do corpo eu vou ter um vaso calibroso? Não pode, é arriscado demais, tá certo? Ok, deixa eu desenhar aqui um pouco, né? Vamos lá, deixa eu pegar uma cor um pouco diferente da vermelha, porque o vaso já está vermelho, então não quero nenhuma nem vermelho nem azul. Vou pegar laranja, pronto. Então vamos imaginar que aqui, ao redor dessa região de capilares, nós temos o quê? Células. Então, dos capilares arteriais, vai fluir para estas células o quê? Oxigênio. Vai fluir nutrientes. Concordam comigo? E como vai ser esse fluxo? Tem que lembrar primeiro ano do ensino médio. Nutriente ou gases é soluto. Transporte de soluto do meio mais concentrado, circulação sanguínea, para o menos concentrado, interior da célula, chama como? Difusão. Tá? Lembra disso que isso agora vai ser importante. Então, por difusão, oxigênio e nutrientes vão fluir do capilar arterial para as células aqui ao redor. Tudo bem? O sangue não sai do vaso. Uma parte dele. Já vamos chegar lá, tá? Já vamos chegar nesse ponto. Enfim, vai fluir por meio dos capilares, tá? Agora, deixa eu pegar uma outra cor diferente aqui. Vou pegar roxo. Não, roxo é feio, verde. Muito bem. As células já receberam nutrientes e oxigênio. Legal. Só que elas geram com esse oxigênio energia e um resíduo que é o gás carbônico. E com esses nutrientes, o metabolismo desses nutrientes gera excretas. Então, perceba que gás carbônico e excretas, você consiga escrever, né? Vou colocar assim, ó. Gás carbônicos e excretas que estão no interior da célula, e, portanto, mais concentrado que a circulação sanguínea, vão fluir por difusão para dentro dos capilares. Então, por que esse grupo de capilar ele é chamado de arterial? Tá? Agora vai fazer jus ao nome, porque ele tem oxigênio, ele tem nutriente. E por que de repente um capilar arterial se torna venoso? Porque ele trocou o conteúdo. Veja, o sangue é o mesmo, tá? Não tem ali uma ruptura entre um vaso e o outro, é o mesmo vaso, é o mesmo capilar. Só que nesta região ele traz um conteúdo, né, que ele deixa nas células e depois ele recebe outro. Então muda o conteúdo, o vaso é o mesmo. Mas agora eu passo a chamá-lo de capilar venoso, porque ele recebe das células excretas e gás carbônico. E aí ele retorna lá para a vênula e veia. Pessoal, beleza? Isso deu para entender direitinho? Uhum. Beleza, então. Vamos para essa questão da veia, que se diferencia da artéria pelas válvulas. Olha aqui, gente. Aqui eu tenho a representação de uma veia e aqui estas válvulas aqui dentro, tá? Então, toda veia ao longo do trajeto dela tem esses intervalos com válvulas. Como isso funciona? Olha só, o sangue passa e depois a válvula fecha. Então, o que acontece? É como se fosse, como que eu poderia dizer? Eu vou sugar em etapas.
né? Então, puxa uma parte, depois puxa a outra, puxa a outra. E notem que, por que a válvula abriu? Porque a musculatura que estava ao lado, que é esquelética, portanto ela é voluntária, portanto ela está associada por um tendão ao seu osso, né? Aula da semana passada. Essa musculatura se contrai, a contração dela pressiona o vaso. Vamos fazer de novo aqui. Ela contraiu, pressionou o vaso, obrigou a válvula a abrir. Mas quando a musculatura relaxa, fecha e aí o sangue fica preso aqui? Fica, até você fazer o movimento de novo. Daí ele anda mais um trecho, relaxou, fechou, aí você contrai, ele Tipo, anda para mais um evitar o pouco. sangue para trás? Hã? Isso, para ele não É voltar para tipo, trás. Então ele já entendi. saiu daqui e veio para cá, então ele não volta mais, ele já andou esse pedaço. Fez de novo, ele saiu daqui e veio para cá. Então, para trás ele não volta mais. Mas, Sheila, por que é assim? Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada gravidade, que puxa as coisas para baixo e que, por acaso, quer puxar o teu sangue para baixo. Mas o teu sangue está no fluxo contrário à gravidade. Ele está subindo por esta veia, ele tem que voltar ao coração, que está mais lá para cima. Então, você tem que dar um empurrãozinho. Afinal, tem uma força puxando esse sangue para baixo. Se depender dela, só fica embaixo. Mas você quer fazer voltar. Então, uma das forças que vai trazer o sangue de volta é a partir da contração da musculatura ao redor deste vaso. Ela vai ajudar a bombear dentro da veia o sangue para ele voltar ao coração. Claro, não é só isso. Tá? O que mais vai fazer esse sangue voltar para o coração? Além dessa musculatura que aperta, que empurra e faz subir contra a gravidade, tem um outro sistema. Vamos lembrar que nesta hora que o sangue está voltando, lá nos átrios, lá nas cavidades superiores do coração, essas cavidades estão em diástole. Relaxou. Quando a musculatura do coração relaxa, ela puxa o sangue de volta. Eu vou te dar um comparativo para você não esquecer isso. Se você fizesse conseguir comparar uma coisa com a outra, você vai entender plenamente. Vamos comparar o coração a um conta-gotas, certo? Conta-gotas tem lá uma borrachinha que se aperta e aí o líquido que está dentro do caninho sai. E quando você solta, a borrachinha relaxa, ela puxa o líquido de volta. Não é assim que funciona? Mesma coisa o coração. Pensa o átrio como essa borrachinha, tá bom? A hora que a borrachinha solta, a hora que os átrios relaxam, fazem diástole, o que acontece quando você solta a borrachinha? Puxa o líquido para dentro do caninho. Então, quando os átrios relaxam, ficam em diástole, o que acontece? Puxa o sangue de volta para o coração. Esta força também colabora, né, para o retorno deste sangue ao coração. Veja, tem uma força da gravidade, uma força que está puxando o sangue para baixo. Eu preciso fazer esse sangue subir de volta ao coração. Duas estratégias. Primeiro, a própria diástole dos átrios, que vai atuar aspirando o sangue de volta, mas também a movimentação dessa musculatura que é o lado da veia, que pressiona, empurra, então ele vai subindo em etapas, em andares, né? Sobe o primeiro degrau, sobe o segundo, sobe o terceiro, vai subindo. Certo? Agora vamos lá à questão das varizes, né? Só Em uma certas... dúvida. Oi, pode perguntar. É tipo assim, então não necessariamente todas as veias do meu corpo têm válvula, porque se ela tá a favor da gravidade, ela não precisa de válvula. Isso, mas na verdade todas as veias têm válvulas, tá? Mas elas de fato Entendi. serão importantes naquelas que estarão agindo contra a gravidade, para evitar esse Faz sentido. refluxo, esse retorno do sangue.
Beleza. Beleza? Em certas condições, as válvulas podem apresentar um mau funcionamento. Por exemplo, o envelhecimento começa a fazer o nosso corpo tudo, uma coisa ou outra começa a dar defeito, né? Como costumo brincar. Já começa a falhar, começa a já não funcionar tão bem. Então, é natural do processo de envelhecimento, sim, mas existem outros fatores que podem fazer uma pessoa ter varizes mesmo muito jovem. Né? Então, tem fatores genéticos, tem fatores comportamentais, tem fatores... que outros fatores? Do seu estilo de vida, tem vários fatores envolvidos. Por exemplo, vamos primeiro entender o que são as varizes, né? Então, quando essas válvulas começam a funcionar mal, começa a acontecer refluxo de sangue. Um pouquinho de sangue volta para trás, porque a válvula está meio frouxa, sabe? Então, não segura direito. Então, um pouquinho de sangue sempre recua. E aí, o que acontece? O sangue que volta começa a pressionar a parede da veia, porque ele volta e enche o compartimento de baixo, fica mais cheio do que devia, então começa a forçar essa parte. E isso obriga essa veia, ela se deforma, e obriga essa veia a criar canais alternativos para esse sangue circular. Esses caminhos alternativos são esses vasos que começam a ramificar da veia, que está bem mais interna, começam a subir à superfície, tanto que ficam visíveis pela pele, né? São as varizes. Então, são veias que são criadas a partir da principal, que ramificam a partir da principal. A princípio, elas podem ser bem fininhas, discretas, né? Mas elas podem se tornar cada vez mais calibrosas, né? Então, a gente vê algumas varizes que dá até medo, né? Dá medo se encostar um negócio meio pontiagudo, aquele negócio furar e, né? De tão calibrosa que tá ali. Então, isso já começa a ficar perigoso, porque pensa um vaso calibroso desse na superfície, né? Então, um perigo, um risco aí. Então, aí já tem que ter uma intervenção médica, né? Tudo bem? Então, pode ser por mau funcionamento devido à idade, como eu falei, mas tem fator genético. Então, se o pai tem, se a mãe tem já desde muito moço, provavelmente você vai ter também, tá? É o meu caso aqui, né? Então, já bem jovem eu já tinha algumas varizes. Fora isso, né? O que mais acontece? Falei estilo de vida, comportamento. Uma pessoa que trabalha muito tempo em pé, mas sem se mover, estática, em pé, ou muito tempo sentada, muito tempo estática, sentada, também. Por quê? Porque lembra que não é a musculatura? Vamos pensar na musculatura da tua perna aí, que conforme você anda, né, ela contrai e relaxa, então ela vai ajudando bombear e fazer esse retorno do sangue. Só que não, você fica muito tempo parado em pé, ou muito tempo parado sentado. Você é muito sedentário. O que acontece? Vai favorecer isso aqui. E aí, independente da tua idade, né? Você é jovenzinho, mas tem hábitos sedentários, passa muito tempo sentado, né? Ou muito tempo em pé, muito tempo sentado na frente da TV, enfim, no computador. Esse tipo de comportamento favorece as varizes, tá? O que mais? Uso, o tipo de calçado. Então, aí no caso, para as mulheres. Uma mulher que costuma usar com frequência salto alto, o que o salto alto faz? Ele muda a postura do pé, ele leva lá atrás o calcanhar. Isso faz com que a musculatura da panturrilha, né, ali não da coxa, né, da perna, aquela musculatura ela fica permanentemente contraída, né? Então não tem muito essa movimentação, fica limitado o movimento de contrai, relaxa, contrai, relaxa. Então isso não flui direito o sangue aqui. E isso também colabora com as varizes. Então, o estilo de vida, o comportamento, genética, idade, claro, aí são fatores que vão colaborar com as varizes.
Certo, pessoal? Vamos ver aqui. Esse gráfico é bom, é o último que eu tenho para mostrar aqui para vocês. Depois eu vou para a apostila, porque ali tem uma série de pontos e de detalhes que são ali fundamentais a gente tratar, tá? Inclusive essa questão do capilar que eu falei, né? Que quando estreita lá, o que acontece. Bom, agora a gente começa a sair um pouco da anatomia e ir para a fisiologia. Toda vez que a gente vai para a fisiologia, entra um pouco de física junto, né? Então, ou seja, vai ficar um pouco mais difícil a coisa, mas vamos lá. O que esse gráfico está nos mostrando? A pressão do sangue, né? Versus o tipo de vaso. Então, qual é a pressão do sangue quando o sangue está na artéria? Alta. Porque na artéria não é o vaso que saiu do coração? Então, acabou de dar um impulso, né? O bombeamento do sangue, então ele sai com pressão. É como se você tivesse acabado de chutar uma bola. Então, ela saiu com toda velocidade e força, né? Depois, devido ao atrito, a bola ali vai reduzindo o seu movimento. Aí é outra história. Mas, na partida, tem maior força. Então, aqui, veja, o sangue sai do coração através da artéria com uma alta pressão. E o que acontece ao longo deste caminho com a pressão? O que o gráfico está dizendo para a gente? Que a pressão vai diminuindo. Já na arteríola, diminui um pouco. Chegou no capilar, diminuiu mais. Só que tem um limite, né? Não vai ficar zero. Não vai zerar, senão você morre. Então, lembra do 12 por 8 que eu falei, né? Então, sai com uma pressão mais intensa, mas ao longo do caminho a pressão tende a diminuir. É normal isso, né? Até que retorne ao coração, e aí o coração vai dar aquele pontapé de novo no sangue, aquele empurrão no sangue, e aí recupera a pressão mais alta aqui. Pessoal, tudo bem por enquanto? Sim, sim. Tá, então agora eu vou para a apostila, porque tem coisas aqui que o slide do Planeta Bio não contempla, mas que, então eu só a apostila para mostrar isso para a gente. Então, deixa eu achar aqui a apostila. A apostila, no caso, eu quero que vocês acompanhem comigo. Deixa eu ver o que eu vejo primeiro. Tá. Vamos aqui para... eu vou mudar um pouquinho a ordem só para fazer mais sentido, tá? Vamos lá na página 44 da apostila comigo. Aqui eu estou ainda no assunto de locomotor, né? Vamos avançar um pouquinho aqui. Página 44. Aqui. Muito bem. Então, eu disse que em termos de pressão, quando o sangue sai de uma artéria, ele sai com mais pressão do que quando ele volta pela veia. Então, ao longo do caminho, vai diminuindo a pressão. Tá. Mas eu quero que vocês olhem esse esquema aqui comigo. Vamos pensar comigo aqui. Então, é aquele mesmo esqueminha que tinha lá no Planeta Bio, né? Então, da artéria, que ramifica e forma arteríola, que ramifica e forma capilar. Aqui já seria capilar, né? Então, ele nem mostra a arteríola. Da artéria, ele já reduz aqui, né? E depois capilar arterial, depois o capilar venoso, vai para a vênula e volta para a veia. Tá? Então, ele está simbolizando aqui em vermelho a artéria e em azul a veia, como nós geralmente padronizamos assim. Tá? Então, pensa comigo, além de todo esse caminho, a pressão diminuir, tem outra coisa que vai variar, que é o volume. Pensa comigo. Olha só, eu tinha o sangue fluindo aqui nesse sistema, que é um vaso calibroso, certo? De repente, esse vaso calibroso, ele começa a se ramificar em vasos mais estreitos. E mais estreitos a ponto deles ficarem
capilares, a ponto de eles se tornarem vasos de uma única camada de célula, de tão fininhos que eles ficam. Bom, a gente sabe que o sangue, além de componentes celulares, né, hemácias, leucócitos, plaquetas, ele tem plasma, não tem? Tem a parte líquida, que é, por sinal, a mais abundante do sangue. Certo, mas você concorda comigo que quanto mais estreito a passagem vai ficando, vai chegar uma hora que não vai dar para o sangue passar por esse caminho com tudo que ele tem. Vai ficar apertado demais. Sheila, você está querendo dizer que quando chega no capilar tem alguma coisa do sangue que sai fora, que derrama, mesmo num sistema fechado como é esse? Exatamente. E o que será que vai sair? Que parte do sangue que nesta hora vai sair? Uma parte do plasma. Porque pensa comigo, se as células começarem a sair, arrebentou o vaso. Não, eu não quero arrebentar o capilar. Eu quero que o sangue passe pelo capilar. Só que é tão estreito, tá? É até interessante de ver. Se a gente vê uma imagem disso aqui, você vê que as hemácias, elas fazem fila indiana. Não dá nem para passar uma hemácia do lado da outra. Elas têm que formar fila. Passa uma célula por vez, de tão estreito que é isso aqui. Tá me entendendo? Então, não vai dar para o sangue passar com tudo que ele tem. Vamos fazer um comparativo aqui. Imagina que você tá aí com, sei lá, né? Você tá aí com uma mochila nas costas, né? E aí você vai passar por um local, né, uma porta bem espaçosa, você passa com mochila, você passa com tudo que você tem. Você tá com guarda-chuva, mochila, né, apostila nas mãos, enfim, tá uma série, chapéu na cabeça, tá com um monte de acessórios aí, né? Mas como a passagem é ampla, você passa com tudo que você tem. Mas vamos dizer que de repente o caminho começa a estreitar. Aí você vai passar, tá mais apertadinho, opa, chapéu não vai passar, vou ter que tirar, deixa ele para trás, né? Ficou mais apertadinho, opa, vou ter que me livrar do guarda-chuva, né? Ficou mais apertadinho, olha, no máximo passa eu, a mochila não vai dar para passar, tira fora. É o que o sangue faz. Então, conforme o vaso vai estreitando, ele vai liberando o que ele pode perder, o que ele pode soltar. O plasma, que é líquido, que ele não vai romper o vaso. Vocês estão me entendendo? Aham. Tá? Então, ele vai derramar um pouco deste plasma. E olha só, gás O2, CO2, são moléculas muito pequenas. Então, dá para dizer que elas atravessam a célula do capilar. Mas nutriente, mesmo sendo um aminoácido, mesmo sendo uma glicose, que é um monossacarídeo, já é maiorzinho, é soluto, né? Já fica um pouquinho complicado atravessar a célula, né? Não tem problema, vai dissolver em Transporte plasma. Então, ativo, quando né? o plasma derrama, ele vai levar os nutrientes, certo? Então, os gases vão fluir atravessando a célula, entrando e saindo pela membrana da célula, mas não os nutrientes, eles vão ser derramados junto com o plasma. Este plasma vai banhar as células vizinhas, e aí sim elas pegam o nutriente, né? O gás carbônico delas flui, passa pela paredinha, beleza? E o excreta que elas jogam, né? Vai cair, vai derramar aqui nesse plasma ao redor. Certo? Mas tem um pequeno problema nessa história. Até deu um tempinho para ver se alguém ia anotar isso, né? Bom, se chega no capilar e o sangue perde uma parte dele, será que cada vez que o sangue passa no capilar a gente fica com menos plasma? Será que é assim? Não é. Por que não? Duas coisas vão acontecer aqui. Atenção, hein? Primeiro, uma parte do plasma que extravasou será
puxado de volta para dentro. Depois eu explico como, tá? Tem um balanço de forças aqui, aí um pouco de física, né? Mas uma parte do plasma que derramou, daqui a pouco ele é puxado de volta para dentro. Você quer falar alguma coisa, Brenner? Não. Não? Beleza, então uma parte do plasma é sugado de volta. E o resto? O resto cai numa circulação paralela sanguínea, que em alguns momentos nós já falamos de levinho, mas agora chegou a hora da gente entender de uma vez por todas, que é a circulação linfática. Né? Eu gosto de comparar a circulação linfática como se fosse a rede de esgoto do corpo, né? Então, aquele plasma, digamos, sujo, com excretas, a parte que não voltou aqui para dentro, vai ficar parada aqui, acumulada aqui? Não. Ela é drenada pelos vasos linfáticos. E o que vai acontecer com esse líquido? Primeiro, ele vai passar por um nódulo linfático, que é um centro cheio de leucócitos, ou seja, se tiver alguma bactéria, alguma coisa aqui, a gente chama esses centros de depuradores. Sabe a estação de tratamento? Onde o esgoto vai passar para aquela água ser recuperada? Compara com isso. Então, vamos lá. Eu tenho plasma derramado, um plasma, entre aspas, sujo, porque ele está com excretas. Uma parte dele volta para a circulação, é aspirada de volta pelo capilar. O resto, a maioria, vai para o sistema linfático. Onde vai o sistema linfático? O vaso linfático. Passa pelo nódulo linfático, que é uma espécie de estação de tratamento. Purifica isso. E depois faz o quê? Joga de volta na corrente sanguínea. Ah, então quer dizer que a cada processo desse, eu não vou perder sangue? Não, não vai. Ele vai voltar todo para você, esse plasma, tá? Só que uma parte volta aqui direto para o capilar e outra vai no paralelo, que a maior parte vai na circulação paralela até ser purificado, como se fosse uma estação de tratamento, purifica, limpa tudo, depois joga de volta na corrente sanguínea. Tá? Então, você não vai perder plasma, não. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá dando para acompanhar? Sim. Tranquilo. Tá. Agora eu vou pegar uma parte difícil, hein? Nossa, já estava difícil, Sheila. Vai ficar mais difícil? Vai, mais difícil. Vamos lá, respira fundo e vamos comigo. Eu vou falar de dois elementos, de pressão hidrostática e pressão osmótica. Essa pressão osmótica do plasma, ela também é chamada de coloidosmótica. Misericórdia. Mas calma que eu já explico do que se trata. Bom, vamos lá para a nomenclatura, porque os nomes sempre nos ajudam. Hidrostática pressupõe que tem alguma coisa a ver com água, não é verdade? Hidro, água. Pois é. A pressão hidrostática se refere é a pressão que se deve à quantidade de água no sangue, tá? Mas e a pressão osmótica do plasma, que você falou que também pode se chamar de coloidosmótica? Bom, essa pressão, ela se deve a uma pressão natural do sangue, que se deve a proteínas que existem na corrente sanguínea. Então, o sangue sempre vai ter essa pressão. Essa pressão osmótica, que se deve ao próprio plasma, ao próprio sangue, ela é constante, certo? Ó, então, aqui essa minha mão vai representar para vocês a pressão osmótica, a pressão do sangue. Ela é constante, porque ela só seria alterada se eu diminuísse a quantidade dessas proteínas no sangue ou aumentasse. Tá? Nós não vamos mexer nessa variável. Nosso sangue está normal, tudo tranquilo. Pressão osmótica do plasma estável. Se deve
aos próprios componentes do sangue. Essa a gente não vai mexer, tá bom? Beleza. Lá vem o sangue, né? Passando da arteríola para o capilar. O que aconteceu na hora que entrou no capilar? Ficou estreito, apertou. O que acontece com a pressão hidrostática que se deve à água do sangue? Subiu. Elevou. Por quê? O vaso ficou apertado, subiu a pressão hidrostática. O que a gente faz para estabilizar isso? Joga plasma fora. Então, começa a esvaziar o reservatório, ó. O capilar começa a liberar plasma, ó. Diminui, diminui, diminui. Opa! Tá ficando baixo demais. Quando a pressão hidrostática alcança níveis inferiores à osmótica, que é do próprio plasma, o que vai acontecer? Essa pressão aqui de dentro começa a puxar o plasma de fora de volta para dentro. Só que agora ele vai entrar com aqueles excretas que a célula liberou. Estabilizou, segue a circulação. Vamos de novo? Então, tem uma pressão que é própria do sangue, pressão osmótica do plasma, tá ela aqui, ela é constante, ela nunca muda, se deve aos componentes do próprio sangue. E existe a pressão hidrostática, que se refere à quantidade de água, que também é estável, né? Então, lá vem o sangue passando da artéria para a arteríola, tudo assim, ó, tudo equilibrado as duas pressões. A hora que o sangue entra no capilar, não é que aumentou a quantidade de água dentro do sangue, mas é que ele ficou tão estreito que essa pressão hidrostática subiu pra caramba. Então, eu causei um desequilíbrio, um problema. O que eu faço para resolver? Joga plasma fora. O que vai acontecer lá no capilar arterial? O plasma começa a ser jogado fora. E com isso ele nutre as células. Ok, só que a pressão hidrostática baixa tanto que ela fica tão inferior à do sangue que agora essa pressão aqui osmótica do sangue vai começar a atrair o plasma de volta. Só que aí já deu tempo da célula pegar o nutriente que ela queria, jogar o excreta, gás carbono, o excreta, e aí vem voltando aqui, ó. Recupera uma parte do plasma e segue. É isso que esse esquema está mostrando, pessoal. Quando o sangue arterial chega no capilar, o que acontece com a pressão hidrostática? Sobe. Em relação à osmótica, veja, a osmótica é sempre 3, constante, mas ela subiu. Porque ela subiu, ocorre o derramamento de plasma, tá certo? Só que agora a pressão hidrostática caiu para 15, estava igual, equilibrada, subiu para 40, só que agora caiu para 15, né? E aí o que acontece? Baixou tanto que eu vou ter que trazer este líquido de volta. Ó, a pressão osmótica sobe para 28. Sheila, mas estava 3, por que ficou 28? Porque perdeu líquido. Perdeu líquido, ficou mais concentrado, aumentou a pressão aqui. Então ele vai puxar de volta. Recuperou, segue o caminho. É assim que eu explico por que o plasma que saiu consegue voltar. Primeiro, grande novidade para vocês, que provavelmente vocês não sabiam, que quando chega no nível do capilar, extravasa plasma. Né? Começa daí. Essa é a primeira grande novidade. Depois, como é que fico? Vou ficar com menos plasma no meu sangue? Não, uma parte já volta nesse processo aqui, a gente já recupera por esse balanço de pressão. Já consigo recuperar. E a parte que eu não recuperar, tem problema não. O sistema linfático daqui a pouco devolve, mas devolve melhor do que estava antes, porque vai passar lá por depuração. Vai, vamos dizer, entre aspas, tratar esses resíduos aí. Beleza, pessoal? Deu para entender? Difícil, né? Deu. Certo.
Bom, o meu tempo já está quase se esgotando, eu vou falar só mais um pouquinho aqui. Então, já falei para vocês de vasos, já falei para vocês de coração, poderíamos muito bem terminar a nossa fisiologia do cardiovascular por aqui. Mas é propósito também relembrar um pouquinho do sangue, que é um tecido, mas a gente relembra aqui um pouquinho. Então, coisas básicas. Por exemplo, que tem uma parte líquida chamada plasma, que é no plasma que tem água, que tem íons, que estão as proteínas plasmáticas, essas que eu disse que vão manter essa pressão osmótica do sangue. Entre elas, albumina, fibrinogênio, imunoglobulina são os anticorpos, nutrientes, porque lembra, a hemácia vai levar oxigênio e voltar com gás carbônico. Onde é que vai o hormônio no sangue? No plasma. Onde é que vai o nutriente que eu absorvi da digestão? No plasma. Os sais minerais, as vitaminas, tudo no plasma, que tem uma grande parte de água que dissolve tudo isso. E o que não dissolver, não tem problema. Arrasta, empurra, então por isso que tem tanta água nesse sistema. Aqui só para dar uma lembrada, né? Eritrócitos ou glóbulos vermelhos são as mais numerosas células. Nós temos aqui os leucócitos bem menos numerosos e temos as plaquetas. E cada tipo celular tem o seu papel específico, né? Glóbulos vermelhos ou hemácias, transporte de gases. Leucócitos, defesa imunológica. E plaqueta, coagulação sanguínea. E por que não, nesta aula, lembrar também como é que é mesmo aquele esquema de coagulação? Vocês lembram que quando a gente estudou tecido, a gente falou sobre como a plaqueta coagula, aquela cascata de coagulação? Lembram disso? Não lembram? Complexo esse daqui, né? Então, ele retoma aqui um pouquinho esse esquema, né? Reforça aquilo que já foi dado lá nos tecidos, quando a gente estudou o papel da plaqueta na coagulação. Certo? Bom, meu tempo com você já se esgotou, né? Então, amanhã eu continuo esse assunto, né? Faço os exercícios, ainda falta um pouquinho ainda de gráfico, viu, gente? Fisiologia do cardio tem mais coisa ainda um pouquinho para falar. Mas praticamente já concluímos aqui os exercícios e amanhã dá para a gente mudar de assunto. Então, até mais.